Graça e paz, irmãos. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Nós estamos tendo uma semana maravilhosa, na verdade. Na segunda-feira fomos abençoados com a palavra do nosso Deus, trazida pelo nosso presbítero, o missionário Gilson. Na terça-feira tivemos o missionário Gilvan. E ontem tivemos nosso irmão José Matos, que também ministrou aos nossos corações. Hoje nós queremos dar continuidade a esse momento de festa, de alegria na presença do nosso Deus. Hoje, começando esse momento, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, a olhar no seu tablet, se você estiver com um tablet, no seu celular, no computador, manuseie ele de forma que você tenha em sua mão o Salmo de número 24. Vamos fazer a leitura desse Salmo e vamos ver o que a palavra do nosso Deus nos diz. Veja que ela nos diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, nós estamos diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Vamos buscar a sua presença. Eu quero te convidar, onde você está, a buscar a face do nosso Deus e a orar, exaltando o nome do Senhor. Ore neste momento. Deus maravilhoso, Deus eterno, nós estamos na tua presença, Deus, felizes, alegres, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E quando olhamos para a história desta congregação, Deus, nós só temos que nos render diante do Senhor. O Deus Todo-Poderoso que habita entre nós. Queremos, ó Deus, neste momento, entregar ao Senhor as nossas vidas, Deus. Queremos entregar neste momento, Deus, este culto, que é um culto de gratidão a Ti mesmo, ó Deus, por Teus grandes feitos, por Tuas grandes bênçãos, Senhor, derramada sobre esta congregação. Ó Deus, recebe todo louvor neste momento, ó Deus, recebe toda a glória, Deus. Conduz para que, ainda que remotamente, ainda que por meio da internet, ainda que por meio de redes sociais, sintamos a Tua boa mão sobre nós, nos abençoando, e que o Teu nome seja glorificado, Deus, por tudo que há de ser feito nesta noite. É em nome de Jesus que a Tua igreja ora, Deus, que nós oramos e bendizemos o Teu santo nome. Amém. 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 Certa feita, Jesus encontrou uma mulher e ela estava ali para tirar a água. Jesus Cristo, conversando com ela, revelou-se como tal, como Deus que estava ali para salvá-la de todas as suas mazelas. Então, quando ela percebe que Jesus Cristo era, de fato, como um profeta, porque ela assim o chama, ela fica maravilhada e faz a ele uma pergunta. O que nos chama a atenção é a resposta dele. Ele diz: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Meus irmãos, nós temos hoje o privilégio
de dividir esse momento de adoração ao nosso Deus, esse momento de que tem que ser em espírito e em verdade, juntamente com nossos irmãos Nita e seu Patrício. Isso mesmo, a irmã Nita e o irmão Patrício há de entoar uma canção de adoração ao nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor juntamente com esses nossos irmãos que estão lá na casa dele. Louvar ao nosso Deus com o hino. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vivo está. Pronto. Após esse momento maravilhoso de louvor ao Senhor, nós queremos agora nos preparar o nosso coração para poder ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações. Por isso, eu quero ler para você o que está registrado em Apocalipse capítulo 3, versículo número 6, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, meus irmãos, abra o seu coração. Peça a Deus que Ele fale com você. Hoje, na noite de hoje, de forma muito especial, nós temos o nosso irmão missionário Caio. Caio já é missionário atuante nessa congregação, inclusive. Ele está em casa e há de trazer uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Que Deus te abençoe através dessa palavra. A graça e a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão nos acompanhando nesse período tão importante, tão precioso na vida da congregação Betel, a celebração ao nosso Deus pelo 9º aniversário de organização ali naquele precioso bairro, o bairro da Lapinha aqui em Maíra. Nesta hora eu queria convidar você a pensarmos um pouquinho e não a pensarmos sobre as nossas próprias vidas, não a pensarmos sobre a congregação ou coisas desse tipo, mas eu queria pensar com você sobre aquele que realmente é digno de ser adorado, aquele que realmente é o digno de receber parabéns nessa data festiva, aquele que é digno de ser ovacionado nessa data tão importante, tão linda para a congregação Betel. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, onde a palavra do nosso Deus diz assim: havendo Deus outrora falado
muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que a preciosa palavra do Senhor ache guarida no seu coração. Então eu queria falar com você hoje sobre Jesus. Aquele que é digno de ser celebrado nesta data tão linda e tão importante. E o texto nos diz que Deus antes falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas e etc e tal, mas nos últimos dias o Senhor Deus decidiu nos abençoar graciosamente, enviando o seu Filho para estar conosco. Que maravilha, amados, que maravilha! O próprio Deus enviou a segunda pessoa da Trindade encarnada na pessoa linda do Senhor Jesus para falar com a gente. E o texto então vai falar sobre quem é Jesus, quem é esse Filho de Deus. E é interessante eu destacar para você o contexto da carta aos Hebreus. O povo que recebeu essa carta, eles estavam passando por problemas muito sérios. Sabe, estavam sendo perseguidos e a morte era muito presente para eles por causa da sua fé, né? Momentos turbulentos que eles estavam vivendo, etc e tal. Mas tá bom, hoje a gente talvez não tenha uma perseguição tão ferrenha quanto esses cristãos, pelo menos no contexto do nosso país, temos uma perseguição tão ferrenha, né, no nosso contexto, mas ainda assim passamos por dificuldades, por problemas. Por exemplo, essa pandemia que trouxe tanta frustração e tanta agonia e tanta coisa, e as pessoas perturbadas, etc. Tal. Mas Jesus é apresentado aos hebreus, aos cristãos que estão recebendo essa carta, porque falar sobre Jesus é trazer encorajamento, é trazer exortação. E não pense que exortação aqui é simplesmente a gente corrigir brutalmente as pessoas. Não, exortação aqui tem aquele sentido de colocar do lado e apontar o caminho certo e apontar a motivação. Na verdade, a intenção do escritor aos Hebreus, ao começar a carta falando tão lindamente de Jesus, é trazer ânimo e trazer força àquela igreja. Porque o que pode mais trazer ânimo à vida do crente, à vida da igreja, do que ouvir sobre o seu noivo, sobre o seu Senhor, sobre o seu Salvador, sobre o seu Redentor? Então, ele começa a carta falando sobre isso, falando sobre o Senhor Jesus. Então ele diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E quem é o Filho? O Filho, que é Jesus, ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, tudo que há, amados, tudo que há é de Jesus. Ele é o herdeiro do Pai, ele é o herdeiro de Deus, tudo pertence a ele. Mas o texto também diz que por Jesus, olha, pelo qual também fez o universo. Foi por meio de Jesus que Deus fez o universo. Jesus é o verbo, aquele que verbaliza as coisas de Deus, aquele que traz à existência as coisas de Deus. E a gente poderia citar inúmeros textos, mas eu queria citar apenas um, que diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Senhor Jesus foi o meio pelo qual o Pai se utilizou para criar o universo. Mas Jesus também, diz o versículo 3, ele que é o resplendor da glória de Deus. Jesus é o resplendor. E aqui a gente poderia pensar naquele dia brilhante de sol, com aqueles raios que resplandecem lindamente. Esse é Jesus, o resplendor da glória de Deus. E o texto diz mais, ele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser.
Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Uma criança, em determinada vez, disse assim na escola dominical: Jesus é a melhor fotografia tirada de Deus. Que lindo, irmãos, que precioso. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Mas o texto continua e diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E aí a gente pode lembrar de inúmeros textos, quando Jesus dizia assim: estão perdoados os teus pecados. O que acontecia? Os pecados eram perdoados. Jesus dizia: levanta-te e anda. O que acontecia? O coxo levantava e andava. Jesus disse para o leproso: quero, fica limpo. O que aconteceu? A purificação, a cura da lepra. Jesus sustenta todas as coisas, amados, pela palavra do seu poder. E o texto continua dizendo assim que Jesus, depois de Jesus ter feito a purificação dos pecados, vejam, Jesus fez a purificação dos pecados. Se lembrarmos o propósito pelo qual Jesus nasceu, lá em Mateus 1, a gente vai entender exatamente isso. Porque Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados deles. O Senhor Jesus se deu a si mesmo, se entregou na cruz, teve cravos em suas mãos, cravos em seus pés, surras, coroa de espinho, todo sofrimento, sangue, angústia, para fazer a purificação dos pecados. É pelo sangue de Jesus que somos purificados. Ele mesmo que é o símbolo do sacrifício, Ele mesmo que é o próprio sacrifício. E João certa vez viu Jesus vindo e João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. É Jesus que pode libertar você e eu e a igreja dos seus pecados. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, foi para isso que Ele morreu e para isso que Ele ressuscitou, para fazer a purificação dos pecados. Mas vejam que lindo, que lindo. A palavra do Senhor diz assim: Ele, que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, veja que precioso, Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso significa que Jesus não simplesmente morreu numa cruz e ficou lá estagnado, está enterrado naquele túmulo. Não, Ele ressuscitou. Não diz a palavra de Deus que Jesus quebrou os grilhões da morte, venceu a morte. Ele mesmo foi a morte da morte. Olha que precioso. E o Senhor Jesus então vence a morte e assenta-se à direita de Deus. Podemos nos lembrar agora do Salmo 16, onde o salmista, um salmo lindamente messiânico, e o salmista ali diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. Vejam, na sua destra delícias perpetuamente. Então eu começo a pensar assim: quem está à destra de Deus? Quem é à direita de Deus? E o texto nos diz que Jesus é quem está à destra de Deus. O texto nos diz que Jesus é a destra de Deus. Ele assentou à direita da majestade. Logo, em Jesus há delícias, delícias perpetuamente. As glórias, as belezas, os deleites na pessoa linda e preciosa do Senhor Jesus trazem delícias perpetuamente, eternamente. Mas esse que é digno de ser celebrado, aplaudido e ovacionado, diz o versículo 4 sobre Jesus: tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. O amado Senhor Jesus, Ele tem nome sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, o Senhor em sua palavra vai dizer assim: pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao doce nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda
língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E chegando já ao final da nossa reflexão, onde vimos que o Senhor Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas, aquele pelo qual o Deus fez o universo, aquele que é o resplendor da glória de Deus, aquele que é a expressão exata do seu ser, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que fez a purificação dos pecados derramando o seu precioso sangue, aquele que assentou-se à destra da majestade e na destra da majestade há delícias perpetuamente, e logo em Jesus há delícias perpetuamente, aquele que é superior aos anjos e que herdou o nome mais excelente do que eles, mais excelente de todos os nomes, aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu queria dizer duas coisas antes de terminar. Primeiro, há uma grande diferença entre se render ao Senhor Jesus agora, reconhecendo-o como Senhor, e deixá-lo para fazer apenas no dia do juízo final. Haverá um juízo final onde Deus julgará todas as pessoas. E aqueles que se renderam ao Senhor Jesus e reconheceram e confessaram, arrependidos e crendo no Senhor Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador, esses vão entrar na glória e vão passar a eternidade na presença linda e maravilhosa do Senhor Jesus. Mas aqueles que se recusarem nessa terra a se renderem e a reconhecerem Jesus como o Senhor e o Salvador, esses perecerão e passarão toda a eternidade no inferno, o lago de fogo que queima, que arde. O que você fará? Se renderá a Jesus agora ou se renderá a Jesus quando lhe for obrigatório no juízo final? E a segunda coisa que eu queria dizer é que nesse Jesus há delícias perpetuamente. Nesse Jesus há doçura perpetuamente. As glórias dele, a beleza dele, a amabilidade dele. Ele é completamente deleitável, amados. Que você se deleite em Jesus, que você conheça e reconheça a glória, a beleza, a majestade do amado Senhor Jesus. Que Ele, por sua infinita graça e por sua eterna misericórdia, revele-se ao seu coração nesta data tão memorável, nessa semana tão preciosa em que estamos celebrando o aniversário da congregação Betel, mas sobretudo celebrando aquele que é digno de ser ovacionado, aplaudido e glorificado, o amado e lindo Senhor Jesus. Deus te abençoe. Que bênção, meus irmãos, que privilégio poder escutar a palavra do Senhor. Há muitos que não dão devido valor, mas é a palavra de Deus que muda as nossas vidas. Por isso nós louvamos a Deus pela vida do missionário Caio. Louvamos ao nome do Senhor pela palavra que Ele trouxe aos nossos corações hoje. E queremos te convidar para amanhã estar novamente com a gente através das redes sociais, do Facebook, do YouTube, e também nós vamos postar também posteriormente no Instagram. Amanhã nós vamos estar celebrando mais uma vez ao Senhor. Na oportunidade estará conosco nossa irmã Diana ministrando o louvor, e eu vou estar trazendo a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe e que nessa semana seja uma semana de bênção à sua vida.